Na nossa palestra, na nossa atividade de hoje, onde nós vamos falar da consciência de Vênus em 2013. O que seria isso? Primeira coisa que nós temos que entender é que essa realidade planetária, né, essa realidade que representa o movimento dos astros, ela é ativa e constante, ela não para, então ela se renova, ela se recicla, representa os planetas fazendo os seus movimentos e através desses movimentos eles vão fazendo com que existam energias causais que se projetam em nós. Então os planetas, na astrologia, você atualizando o conhecimento da astronomia, a astronomia trabalha com dados físicos, que ele vê, é aquilo, tal e etc. A astrologia, que fez com que a astronomia existisse, trabalha com as dignidades planetárias. Aí que começa a surgir a associação de anjos com planetas e etc. Tal, porque o conhecimento oculto, o conhecimento que preserva essa sabedoria, entende e coloca exatamente nos seus arquétipos que todas essas realidades planetárias, elas trazem um porquê no seu movimento. Elas trazem com que o ser humano se conecte a essas forças para que ele comece a compreender essa linguagem causal que está projetada nos astros. E Vênus é importantíssimo em todas as civilizações. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os maias. Os maias se basearam muito, o calendário deles, o famoso calendário maia, ele é formado em cima do movimento de Vênus. Em cima do movimento de Vênus. Você fala dos gregos, Afrodite, está ligado à queda dos anjos, vou falar isso para vocês. Por isso que quando você fala de Afrodite, você tem aquela imagem da concha e ela vindo pelo mar. Vocês vão entender o porquê desse sentido, né? Que está ligado à formação do sexo na humanidade. Né? Por isso que quando a gente pega a realidade de Vênus através das civilizações, e a gente começa a entender esse lado do mito como lado de consciência, porque o mito em si, ou tudo que é contado através de uma linguagem um pouco velada, traz um conhecimento oculto maravilhoso por detrás de tudo isso. Né? Então, devagarzinho nós vamos entender, né, os romanos, nossa, muito legal. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes da gente iniciar, eu vou passar um filminho de 3 minutos para vocês, para que vocês vejam o movimento de Vênus criando o famoso tetragrama. Vocês já repararam que quando a gente observa Vênus, ou no finalzinho da tarde, ou no comecinho da manhã, ele parece realmente uma estrelinha de 5 pontas. Vocês já observaram isso? Quem já observou Vênus? Normalmente, por que a gente vê Vênus somente quando é o pôr do Sol ou o nascer do Sol? Porque Vênus ele está próximo ao Sol em referência a nós que estamos na Terra. Ou seja, você tem o Sol no centro, você tem Mercúrio, que é dificílimo de ver, depois você tem Vênus e depois você tem o planeta Terra. Então, sempre que o Sol ele vai fazendo o seu caminho, vamos supor, aqui é 6 da manhã, aqui meio-dia e aqui 18 horas, nós como planeta Terra aqui, a gente sempre observa ele de manhã, por quê? Ele está sempre próximo ao Sol. Vocês entenderam isso? Então, se você observa aqui a linha do horizonte, o Sol está começando a nascer, aparece Vênus aqui, por isso que é a estrela matutina. Vocês entenderam? E quando o Sol se põe, o que você tem? Você tem ele também a possibilidade de vê-lo. Porque você só tem condições de ver as estrelas quando você percebe que o Sol baixou. Só dá para ver à noite, você vê estrela de dia. Você vê? Isso é só para adepto, não chegou para nós ainda, para seres muito esses vêm. A gente ainda não chegou lá, né? Então vocês vão perceber através do filminho que eu vou passar aqui para vocês, uma forma geométrica, que é o tetragrama, ou a estrela de 5 pontas formada entre o movimento que envolve o Sol, o planeta Terra e Vênus. Aí você vai entender de uma forma geométrica o porquê que Vênus é tão sagrado e é colocado hoje nos meios da iniciação como o planeta que representa o 5º sistema da evolução. Ou porque Vênus representa muita consciência do anjo que o ser humano está formando dentro de si. Vamos dar uma olhada nesse filme aqui então. Depois o Paulo, acho que ele coloca no blog, você não põe ele, Paulo? Coloco. Você põe o pessoal ver? Ó, o que eu quero que vocês entendam? Prestem atenção aqui nesse filme. Aqui é o Sol, conforme eu mostrei aqui para vocês. Mercúrio ele não colocou no movimento,
O verdinho é Vênus. O verdinho é Vênus. E o azulzinho é a Terra, que está logo depois do movimento. Ficou claro? Vênus aqui. E aqui o planeta Terra. Sempre que existe um alinhamento entre Sol, Terra e Vênus, você tem um ponto cósmico que representa um portal. Então agora, observando aqui o desenho, vocês terão condições de ver o que esses pontos dessas conjunções formam, o que faz, através das civilizações, que a gente valorize tanto a consciência de Vênus, no seu sentido mais esotérico como esse. Vamos prestar atenção aqui então. Deixa eu ver se abre mais aqui. Abriu. Vamos lá então. Preste atenção. Olha lá. Sempre que formar a conjunção, ele faz um ponto. Presta atenção. Quer ver? Olha lá. Os três juntos, olha lá, vai fazer. Fez um. Entenderam? Ó. O Vênus, como verdinho, ele é mais rápido. Olha lá, 2. Eu quero que vocês percebam que é sempre quando existe o alinhamento. Ó, chegou o tetra, quando eles se tornam juntos, faz um ponto. Olha lá. Mais um. Vocês estão percebendo que vai formar o pentagrama? Esse é o movimento de Vênus. Esse é o tetragramaton cósmico. Ó, fechou. Fechou. Conseguiram perceber? Agora olhando por cima, ó. Vênus mais rápido, verdinho. Ó, e o planeta Terra, o azul. Quer ver quando eles se juntam? Olha lá. Juntou, percebe que faz um alinhamento entre os três? Presta atenção que interessante. Ó. E isso é real. É que hoje, com a nossa capacidade, com o avanço da tecnologia, a gente tem condições de formar isso aqui com estudo e etc. Né? É perfeito, é maravilhoso. Olha lá. E o pior é que é perfeito. O pior, mas o melhor, o melhor é lá, é perfeito. É literalmente perfeito. Então nós estamos inseridos nesse tetragramaton. Aí da mesma forma aqui, né? Quer ver? Eu vou passar para frente. Eu vou colocar agora, de uma forma para vocês, que vocês vão observar através do Sol. Quer ver? Deixa eu colocar para frente aqui. Porque a gente está no planeta Terra. A gente não está no planeta Terra? Sim ou não? A gente está no planeta Terra. Então observem aqui, quer ver? A Terra no centro, um pouquinho mais para frente, agora vai vir. Ó. Ele vai colocar a Terra no centro e nós observando o Sol e o movimento de Vênus. Deixa eu parar um pouco aqui, senão vocês vão pirar. Só um minutinho para explicar o que acontece. Ó. Só um minuto. Primeiro eu vou explicar, depois vocês vão compreender. Vocês sabem que o nosso sistema é heliocêntrico, o Sol que está no centro. Mas você tem que estudar o quê? Aí a astrologia adota o sistema geocêntrico. Ou seja, se nós estamos evoluindo no planeta Terra, então a gente enxerga como se o Sol tivesse em movimento, não é? Ou você não tem como não. Você observa, o Sol nasceu, agora está aqui meio-dia, está se pondo. Então a impressão, sendo que nós estamos no centro, que nós estamos vendo essa evolução. Então aqui seria mais um movimento, digamos assim, ligado à antropogênese ou à evolução humana. Aquele onde você tem o Sol no centro representa mais a cosmogênese ou a evolução do cosmos. Agora, se Vênus, não é assim? Nós estamos no planeta Terra, olha aqui, ó, esse desenho aqui para voltar aqui. Ó. Se nós estamos no planeta Terra observando Vênus, ele está girando ao redor do Sol, não está? Ele não está nessa parte interior? Então, essas voltinhas que são feitas aqui, o que é? É o verdinho girando ao redor do Sol que está fazendo o seu movimento, vocês estão compreendendo? Então você vai ver o movimento de Vênus ao redor do Sol. E toda vez que você tem o alinhamento onde que a Terra é o centro, você tem novamente um ponto. Compreenderam isso? Então você vai ver o verdinho girando ao redor do amarelinho que é o Sol e a gente observando. Presta atenção no movimento e no desenho que ele faz. Olha que legal. Olha lá. Olha o alinhamento quando... Olha lá. De novo, mais um pouco. Percebem que forma um alinhamento perfeito entre os três. Olha lá. Vai fazer de novo, olha lá. Perceberam? Vai fazer um ponto. Olha lá. Então, na verdade, você tem 2 tetragramas ou 2 pentagramas perfeitos. Olha aqui. Olha que fantástico que é isso. Olha. De novo, a conjunção fez um pentagrama de novo. Então, você tem tanto o pentagrama maior, envolvendo os mistérios de Vênus, em relação ao Sol, como também em relação à Terra.
Então esse desenho fantástico, essa animação que foi feita aqui, ela mostra pra gente o porquê que Vênus é importante. Né? Porque que Vênus representa uma consciência que, quando a gente começa a compreender esse sentido real ligado a ele, você fala, pô, isso tem que ter um porquê. Por que formou esse pentagrama? O que você fala para mim? Por quê? Por que ele formou esse pentagrama? Vênus é o planeta que nos conecta ao nosso anjo interior hoje. Né? Que hoje a gente coloca esses padrões vibracionais na astrologia clássica, que eu vou chegar nela e vou explicar também o porquê, coloca esses padrões vibracionais voltadas só ao relacionamento e também à nossa parte financeira, ou a gente fica bem ligado à nossa parte material. Por que Vênus está tão ligado ao sexo e ao relacionamento? Porque através do sexo e do relacionamento, você se complementa de energias que te faltam para que você forme o andrógeno no futuro, porque o anjo não terá sexo. Então, através dos relacionamentos, nós estamos nos carregando de energia que vai fazer com o tempo que a gente tenha essa força dentro de nós bem resolvidas, e quando nós retornarmos para o contexto evolutivo, a gente venha com o Vênus já como esta consciência que eu mostrei para vocês, que o ser humano se torna uno com o macrocosmo, e o que acontece? Nós seremos andrógenos, anjos. Então nós vamos ter um caminho, né, que representa o ensaio do anjo, que vão ser os andrógenos mais brutos, mas que serão extremamente superiores ao ser humano comum. É um ensaio de anjo. Eu vou começar a nascer na Terra a partir de 20 de março de 3005. Esse é a data consagrada para o nascimento dessas consciências. Então, enquanto a gente está se relacionando agora e aprendendo, nós estamos formando dentro de nós esse andrógeno. Quando chegar esse momento onde vai ser permitido hierarquicamente que essas consciências, entre aspas, venusianas, se manifestem no planeta, você vem nesse corpo. Só que na minha visão, no começo, ainda terá sexo entre humanos e os andrógenos. Só que vai ser mais sutil do que esse agora. Não vai ser tão denso e uma necessidade tão intensa. Tipo, o andrógeno vai olhar para o humano assim e vai falar, pô, mas será que eu vou? Não sei, não tem muito o que você precisa ali, né? E aí vai, mas ainda vai ter um pouquinho dessa confusão. Mas com o tempo, devagarzinho, toda a humanidade que está no processo evolutivo, esse é o segredo do segundo tempo da palestra, você entender esse movimento cósmico em relação à sua força solar, você está fazendo com que esse pentalfa cósmico, esse tetragrama, com tetragrama então, é um pentagrama, né, que está ligado à queda dos anjos, o que ele faz? Faz com que você já comece a transformar dentro de você um embrião desse quinto dia da criação, que vai eclodir fisicamente em 3005, dentro de você. Então, o que você faz quando você entende o movimento de Vênus? Você, na verdade, você está se conectando ao seu anjo interior, ao seu mestre interno. Essa é a grande virada. Então, você está fazendo com que o andrógeno em potencial em você comece a se externar cada vez mais. Até que você, por direito, você vai poder se envolver ou se revestir de um corpo no futuro, a partir de 3005, que será um andrógeno, né? Então, até 3000, faça bastante sexo. Devagarzinho vai acabar. Vai acabar. Né? Acredito que os mais evoluídos têm umas 8 reencarnações até lá. Às vezes é um jogo muito difícil de você falar que será assim, que não será assim. Mas as pessoas que trabalham com a divindade que sempre está presente na face da Terra, que hoje são esses seres que eu falei para vocês, que começaram o trabalho na Índia, aí passaram pelo Egito, passaram por todas as ordens iniciáticas da Europa, e hoje estão aqui no Brasil e estão começando a despertar isso dentro de si, são pessoas que já vão reencarnar, acho que umas 8 vezes, porque vai continuar esse trabalho de conscientização. Já você pode pegar um muito atrasado, que de repente as pessoas até tiram e deixam ele vir como ser humano só depois de 3000 e pouco, que ele vai aprender na marra com os andrógenos. Deu para entender? Ele vai voltar como um reino inferior. Já pensou que chato isso? Imagina você cachorrinho hoje.
Vai ser mais ou menos o que vai rolar, só que você vai olhar para o andrógeno assim, vai avançar, sei lá. E aí vai, sei lá o que vai acontecer, né? Então é mais ou menos o processo, mais ou menos o processo. Tem esse atraso, tem aqueles adiantos, tem aquelas pessoas que, nossa, eles saem do contexto evolutivo, os adeptos, a grande fraternidade branca fala assim, né? Volta que você tem que continuar trabalhando lá e fazendo as coisas acontecerem. Então as pessoas têm pouco tempo ali, Já os medianos nesse processo, na minha visão, quando eles vão, eles ficam mais tempo nessas dimensões espirituais, vamos dizer assim, e eles vão, de repente, assimilando as experiências, então ele não fica nem tão atrasado, nem tão avançado. Quer ver a chave que eu dou para vocês agora? Vocês lembram que antes de começar a palestra eu falei que desde 1900 a gente recebe um influxo angélico, mesmo que inconsciente, dentro de nós. Foi até tema da Rádio Mundial, sábado passado que eu fiz. Está lá no YouTube, é só você procurar, é interessante. Desde 1900, para as pessoas que estão buscando essa evolução, cada ano equivale a 10. Mais ou menos. Não precisa ser tão exato assim, você vai fazer conta, então agora estamos... Não, mais ou menos. Existe pelo menos uma força que 7 vezes mais do que... Então, as coisas passam muito rápido, acelera, por isso aquela impressão que, nossa, já é fevereiro, carnaval, era tua festa junina, ano novo, vambora. Então, quando que eu falei que começa o 5º dia da criação no seu sentido físico? Não é 21 de março de 3005 que eu falei? Não sou eu que inventei isso, o Newton Schultz que inventou. Não, isso eu li em livros sagrados, eu li Eubiose, são revelações, né? Que agora estão sendo desveladas ou mandadas para a humanidade de uma forma integral. Se você pegar um ano a cada 10, desde 1900, quantos anos passaram então mais ou menos? 1000. Porque não estamos, passaram 113 anos? Então, que ano, no sentido de consciência, nós estamos? Já estamos em 3.000 e pouco. Então, o 5º sistema é agora. Agora você começa... Pô, então quer dizer que eu posso dormir e acordar andrógeno? Não é assim. Não é assim. Ferrou, né? Qual banheiro que eu vou? É consciência. Você tem um andrógeno quando é um ser humano plenamente equilibrado e conectado aos valores espirituais, independente do polo que ele tem escolhido para reencarnar. Entendeu? O andrógeno do momento atual é aquele que não arruma problema onde não tem problema. É aquele que busca a solução aonde ele vê o problema. É aquele que sabe aceitar os desafios que a vida vem, porque ele sabe que ele está descarregando energia que está ligada a ele mesmo. Não existe isso, não existe. Às vezes, em algum caso, você tem karmas, pendentes, mas se vê, você depende de ser karma ou não. Você tem que viver, não é? Então, procurar mais dentro do que fora. Esses são os andrógenos de hoje. São pessoas que, através das incertezas que a vida vai promovendo, através dos desafios, e agora como é que eu faço? Ele vai descobrindo as suas certezas. Não é? Porque a incerteza é uma coisa boa? Claro que é. Porque você coloca em xeque determinadas consciências que, de repente, a sua consciência começa a chocar. Não é verdade? Aí, pô, e agora? O que é isso? Estou com dúvida, não entendi. Você tem que fazer o quê? Correr atrás. Cristo não ficou 40 dias, Buda não meditou 7 dias. Para quê? Para se conectarem a essas realidades que eles não estavam bem resolvidas entre si. Então, se até esses seres fizeram isso, quanto mais nós. Esse é o segredo de Vênus. Vênus, quando você começa a entender nesse processo que eu estou passando para vocês, você começa a entender o que você está atraindo, o que está vindo para você. Que jogo cósmico maluco é esse? Vocês viram no filminho que eu passei, tinha um planeta Terra ali, não tinha? Que planeta que você está? Então você não está rodando ali também? Então você está fazendo esse esquema também, você. E como é que você está assimilando essa energia? Como é que é esse conhecimento? Como é que essas forças estão vindo em você? Por que quando você nasceu, você escolheu ter o Sol num determinado signo? Por que você tem esse batismo celeste e cósmico? De 12 possibilidades, você escolheu exatamente aquela. Estava tudo contado, estava tudo certinho. Porque o processo da reencarnação, quando você falece, que você vai falece fisicamente, você tem 3 mortes. Você tem uma morte anímica e depois uma morte, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, da sua parte espiritual, depois você volta. Né?
Quando você vai ter nesses falecimentos, você é que nem uma cebola, você vai tirando a camada, quando você vê não tem nada, e o nada que é a verdade, né? Que chama de espírito, os teólogos chamam de mônada, não importa o nome que você dê, não tem forma, é luz, é consciência. E quando você se tornou luz e consciência, esse é o segredo. Você olhou e você falou assim, eu vou ter que voltar naquele momento, naquela data, etc. Tal, porque é ali que eu vou ter condições de continuar desenvolvendo a minha experiência. Então tudo que você é hoje, você escolheu. O que você não gosta em você, sinto muito, foi você que escolheu isso. Eu não gosto do meu pé, eu não gosto da minha perna, ai meu nariz, ai minha orelha. Meu, você é resultado de todas essas consciências que você mesmo acessou quando você estava nessas dimensões sutis. Você caiu aqui, você nasce com todas as potencialidades para uma iluminação total. É a gente que arruma confusão. Vocês estão entendendo? E Vênus é um grande responsável nesse processo. Por isso que sempre as palestras de Vênus trazem possibilidade de você compreender todo esse jogo, toda essa realidade, para que você desperte isso. Então vamos começar a falar um pouquinho das consciências, no seu sentido mítico, no seu sentido arquetipal ligado às civilizações, né? Os gregos. Uma das formas dos gregos verem o planeta Vênus é a deusa Afrodite. Quando a gente fala de Afrodite, ou essa deusa venusiana, o que nós temos? Nós temos ela formada por uma consciência divina que cai no planeta Terra. É aí que os gregos explicam toda essa criação. Como que funciona o processo? Urano, quer ver uma coisa? Ó, Urano é o pai de Saturno. Ó, Urano é o pai de Saturno. Olha a palavra urno aqui de onde vem. Ó. Entendeu? E Sati é uma energia totalmente sublime, uma energia maravilhosa, uma energia, sabe, totalmente sutil e voltada às realidades espirituais. E urno, ou ur, significa fogo. Fogo. Olha aqui. Ó. Né? Então, quando você fala o Sati e o Ur, você está falando do fogo sagrado. Quando você fala do simbolismo de Saturno, esse aqui é clássico, é o foice. Saturno foi um titã, que era filho de Urano com Gaia. Gaia é o planeta Terra. Então, antes de existir esse movimento, agora você vai entender a sapiência dos gregos. Olha que legal isso. Antes de existir essa consciência de Vênus ao redor do Sol, com essa força e tal, então eles estudando e acessando o conhecimento divino, a sabedoria iniciática das idades, que um passa sempre para o outro, né? Eles perceberam que nessa parte simbólica, Urano, ele vinha como um planeta, ele copulava a Gaia, que é o planeta Terra, e ele ia embora. Esperto ele, né? Não se comprometia. Ele ia lá, e saía. Então, o que aconteceu? Ele foi gerando filhos em Gaia. É aí que surge o que a gente chama do mito dos titãs, que é a mistura de homens com deuses. Quando você fala dos titãs entre os gregos, você tem aquelas potestades. Tem aquele filme, Fúria de Titãs, ali fala muito dessa mistura. Quem era o rapaz lá? Esqueci o nome dele, Perseu. Perseu era um titã. Titã o que é? Uma mistura de homem com Deus. Vocês entenderam? Que é a Terra com Urano. Vocês estão entendendo o processo? Você tem que pegar todas essas civilizações e estudar com um prisma atualizado dessas sabedorias para entender o que existe por detrás. E o que aconteceu? Um dos filhos de Gaia com Urano, quem era? O Saturno, ou o Saturno. Né? E o Saturno, o que ele fez? Quando ele percebeu que Urano, que era o pai dele, vinha embora, ele falou, eu preciso capturar essa energia, eu tenho que ser o Prometeu. O Prometeu quem é? Aquele que rapta o fogo divino e fica ali com a consciência de Deus. O que ele fez? Porque o símbolo do foice, Saturno, é tido como Cronos na Grécia, ou aquele que tem o foice. Quando o Urano veio, e estava com os documentos para fora, mostrando, o que ele fez? Ele pegou o foice dele e vá no pai dele. Chega de fazer isso para minha mãe. Eu quero a sua consciência divina. Quando cai os testículos do pai Urano,
na face da terra, ele cai no mar. Ele cai no mar.